às vezes sustentada por uma série de observações aí e tal, né? Às vezes mas que não chegamos ainda ao fundo. Às vezes a gente se sente, eu penso que muita gente deve sentir assim também, no meio de um conflito entre ciência e religião. O senhor já falou que uma coisa está ligada à outra, obviamente, mas a gente se sente no meio de um conflito, né? Os cientistas tentando provar se Deus existe ou se não existe, e a gente do nosso lado querendo crer simplesmente. E aí vem essa pergunta: será que não é mais fácil crer do que tentar buscar essa verdade? Porque quando eu olho no espelho, para mim é mais fácil crer que existe um Deus que me criou, que pegou o espermatozoide do meu pai, que não sei como, ao fecundar o óvulo da minha mãe, lá no ovário da minha mãe, aquele ovo se transformou em mim com características iguais ou parecidas a dos meus pais. Quer dizer, para mim é mais fácil fazer esse exercício de crer, decidir crer, do que eu ficar pensando como é que é. Pega aqui, tem um genoma, tem não sei o quê, Quer dizer, é óbvio que os estudos científicos são importantíssimos, né? E hoje a gente tem aí avanços maravilhosos, a ciência descobrindo coisas que salvam vidas, né? Por outro lado também, a gente noticia casos aí de destruição de vidas, como o caso da Síria, por exemplo, o uso de gás que matou pessoas, né? É claro que os avanços científicos são extremamente importantes e fundamentais quando o homem consegue utilizá-los, né? Mas às vezes eu fico nesse conflito. É mais fácil crer. Por que o cientista quer tanto descobrir isso? E aí eu fico pensando, será que ele não quer, muitas vezes, alguns grupos de cientistas não querem manipular a ciência para defender interesses de pequenos grupos? Aí suscitou o caso do ovo. Ovo faz mal ou faz bem? Né? Será que dizem que faz mal para atender o interesse desse grupo, aí depois vem um outro grupo, não, faz bem, porque querem atender o interesse de um outro grupo? Sim, eu acho que o pior exemplo para nós disso aí é exatamente a inserção dos éticos, dos céticos e dos ateus nesse mundo da ciência, né? Porque eles querem mostrar para você que a fé não está com nada. Há um interesse por trás, né? Há um interesse latente por trás disso tudo, né? Crer, é claro, é sempre mais fácil, mas aí é uma questão anterior. Você deve crer naquilo que vale a pena. Uhum. Não adianta você crer naquilo que... Eu estou falando crer em Deus, no nosso caso, nós somos cristãos evangélicos. Pois é, mesmo crer em Deus, né? Que tipo de Deus é esse? Quem é esse Deus? O que é que ele fez? Como é que ele se comporta? O que é que ele tem de orientação para nós, né? Então, nós temos que crer naquilo que vale a pena ser crido, né? Pois é, então... mas aí o senhor não pensa, por exemplo, aí eu aqui com os meus botões pensando, os meus filhos, por exemplo, eles nasceram dentro do meu lar, e aí foi dito a eles que eu sou o pai e a minha esposa é a mãe. E eles estão crescendo, crendo nessa verdade, e a gente está provendo para eles alimento, segurança, educação, e eles estão vendo que nós somos de fato os pais, porque nós estamos provendo. Então é mais fácil para eles crerem do que ficar pensando assim, poxa, será que meu pai é o vizinho? Claro. Né? Não seria, nesse sentido que eu quero dizer. Claro. Agora, é claro, não estou falando do cara que está lá na Índia, que pratica o hinduísmo, ele também está buscando a verdade, mas está sendo apresentado ali várias nuances para ele encontrar uma verdade. É claro que a verdade é aquela que mais nos alimenta e nos gera saúde. Hoje é uma bandeja muito grande de opções, se você quer se dedicar à fé, né? Creia nisso, naquilo. Então tem o horóscopo aí, né? Que muitas pessoas não saem de casa sem lê-lo antes de ir para o trabalho, né? O tarô, os búzios, né? Então você precisa saber naquilo que é que você vai crer, que vale a pena você crer realmente, né? Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, né? E a Bíblia é um livro completo e ela mesma traz muitas provas de que ela é verdadeira, né? Coisas que foram preconizadas no passado e que se realizaram, às vezes, séculos depois, né? É o único livro que nos fala de modo objetivo sobre a criação, né? De um Deus que, no princípio, criou os céus e a terra e dá uma descrição detalhada de como todas as coisas foram feitas, né? Mas nós vemos hoje, no nosso meio, muitos arautos desses conceitos estranhos à nossa fé, mesmo entre nós. Às vezes, pastores, professores de escola dominical, intelectuais, professores universitários, né, que trazem o assunto de lá de fora para dentro, né? E aí
é claro, há uma mistura muito grande e muitas pessoas não têm como avaliar o que é certo e o que é errado. Por exemplo, a Bíblia nos fala claramente que a criação se deu em 6 dias. Né? Mas o mundo lá fora diz que esse mundo aqui tem bilhões de anos. Né? Então, o que é que o jovem a quem estão sendo colocadas essas ideias, né? O que é que ele vai pensar a esse respeito, né? Nós temos muitas pessoas que advogam esses milhões, esses bilhões de anos, até em livros que têm sido veiculados no nosso meio, escritos por pastores e outros intelectuais do nosso meio, né? Agora, é claro que se você for ao fundo dessa questão e for analisar, por exemplo, essas pessoas vão dizer, não, olha, a palavra dia em hebraico, ela pode ter um significado muito maior, né? Não precisa nem ir no hebraico. Em português mesmo, a palavra dia não tem um significado só, né? Ela tem o dia de 12 horas, o dia de 24 horas. O dia de festa. O dia de festa, o dia da minha mocidade, né? Que aí já é um período de tempo muito grande, né? Agora, se nós ficarmos exclusivamente com o texto bíblico, nós não vamos poder sair dessa questão. Um diz uma coisa, outro diz outra, e onde é que a gente fica, né? Porque o texto não vai dizer, olha, a palavra hebraica dia, que significa dia de 24 horas, isso não está escrito nas escrituras, né? Mas quando você vai objetivamente pelo criacionismo estudar a natureza e você descobre, então, a grande pegadinha que existe no pensamento evolucionista, de que esses métodos de que eles se valem para datar rochas, fósseis, o carbono, esse não negócio. valem nada, não dão idade alguma nenhuma confiável, né? E depois você se dá conta de que existem fatos da natureza que não são veiculados nesse mundo da ciência, que nos mostram que a Terra é jovem, com apenas alguns milhares de anos. Então você volta lá para as escrituras e fala assim, olha, dia aqui tem que ser dia de 24 horas. Eu falo uma coisa para o senhor, eu decidi uma coisa na minha vida. Uma vez eu estava fazendo um curso de pós-graduação numa faculdade teológica e a professora dizia o seguinte, olha, não é bem assim, nem tudo que a Bíblia fala é verdade, a professora dizendo. Isso na pós. Na pós-graduação de teologia. Meu Deus. Não é nem tudo, assim, por exemplo, se quando fala que Jesus multiplicou o pão para 5.000 pessoas, não tinha ali a polícia militar para fazer a contagem, etc e tal. Aí eu virei para ela e falei, professora, se a Bíblia falar que Jonas engoliu a baleia, para mim está dito, acabou, eu não quero saber. Então, não me interessa, eu já decidi crer, acabou. Exatamente. Então, a ciência... Mas a gente tem um telespectador que quer fazer uma pergunta para o senhor. Aliás, ele ligou para fazer essa pergunta, ele não está na linha ao vivo, mas a gente vai transmitir a pergunta. Ele diz o seguinte, é o Renato de Belo Horizonte. Podemos entender, portanto, que a ciência vem antes de tudo? Não, quem vem antes de tudo é o Criador que fez todas as coisas. É o Criador da ciência. Ele criou a É o ciência. cientista maior. Ele é que criou todas as coisas, inclusive O a átomo. possibilidade de nós fazermos ciência e nos beneficiarmos Ele é dela. o conhecimento, né? Agora, professor, a gente vê que, então, o criacionismo talvez seja a ciência e a fé se aliando, na verdade. Porque, por exemplo, a gente vê muitos céticos, muitas pessoas que se dizem ateus. Eu não acredito em Deus, não acredito na existência de Deus, mas eles acabam criando outra religião. Ou seja, a religião de que eles tentam provar que Deus não existe. Como que a gente pode, então, apresentar essa nova forma de pensar, essa nova mentalidade, no sentido de que a fé é amiga da ciência e não inimigas, né? Eles não estão em lados opostos. Existe essa possibilidade também, talvez a pessoa cética criar uma outra religião, ela não se diz religiosa, mas acaba criando uma outra religião que diz que Deus não existe. Olha, hoje nós temos um grande número de cientistas, criacionistas, que antes eram evolucionistas e alguns deles evolucionistas ateus. Eles acabaram descobrindo a verdade a esse respeito pelas conclusões a que criacionistas chegaram com seus trabalhos, com seus artigos, com seus livros, né? Porque ciência tem que ser verdade, então essas pessoas estão enganadas de que estão de posse dessa verdade. Então nós precisamos estar preparados para mostrar a essas pessoas, olha,
aqui não há verdade alguma nisso que você está falando. Isso que você diz que está provado cientificamente, na verdade não está provado cientificamente. Você tem que ter as Essa ferramentas para palavrinha mostrar virou um isso. jargão, né? É claro, e com provado. isso eles intimidam, né? Claro. Sim, sim. Porque se está provado cientificamente, como é que você vai contra uma Bom, coisa dessa? professor, a gente vai ter que te agradecer aqui. Pessoal de casa, esse e tantos outros assuntos, né, é o que você vai poder experimentar no Congresso da Liga Universitária na Igreja da Lagoinha, que começa hoje, às 22h30, no culto para lá das 10, com o pastor Gustavo Bessa ministrando. Amanhã também tem o evento, no sábado o dia inteiro, com oficinas, o professor Cristiano estará também ministrando. Então, a produção colocou aqui para você o endereço da Lagoinha. Participe com a gente, entrada franca. Não Eu é posso você... dar alguma referência da BPC? Claro. Claro. A BPC é o Movimento Criacionista no Brasil, a Associação Brasileira de Pesquisa da Criação. Você nos encontra na internet em www.impacto.org.br. Né? E o nosso e-mail é abpc@impacto.org. Nós temos grande número de artigos nos nossos sites, né? Temos livros escritos sobre esse assunto também. E vocês podem, entrando em contato conosco, estar em contato com essa grande massa de informações. Né? Muito bem.